Então, vamos lá, alunos, dando continuidade na nossa aula, dando continuidade deste sábado, nós vamos falar agora sobre o processo digestório. Tá? Então, também vocês já tiveram uma noção já desse material, e hoje nós vamos dar continuidade. Tudo bem, então? Então, vamos lá. Então, o sistema digestório, né, ele envolve é um sistema responsável por obter dos alimentos ingeridos nutrientes necessários para posterior desempenho das diferentes funções do organismo, como crescimento, energia, para a reprodução, locomoção e assim por diante. Então, o que significa isso? Tá? Então, assim, nós dependemos do nosso sistema digestório, que é através da boca, tá? Nós vamos estar recebendo nosso alimento, nossa água, nosso nutriente, para o quê? Nós termos um bom equilíbrio, para nós conseguir andar, para nós conseguir conversar, para nós conseguir ouvir, tudo depende de uma boa alimentação ou de uma quantidade de líquido que ele consiga suprir a nossa necessidade. E isso tudo ele entra no nosso sistema digestório, ele entra pela boca, ok? Então, o trato digestório e os órgãos anexos constituem o sistema digestório. O trato digestório é constituído por um tubo oco que se estende da cavidade bucal até o ânus. E é, então, de 6 a 9 metros de intestino, ou então, juntamente com o aparelho digestório, né, boca, esôfago e assim por diante, ele constitui essa quantidade aí em um ser humano adulto. Tá? Então, um ser humano adulto tem uma média aí de 6 a 9 metros de comprimento, sendo que chamadas de canal alimentar ou trato gastrointestinal. As estruturas do trato digestório incluem a boca, faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, reto e ânus. Tá? Então, é todo ele, desde o início da boca até o ânus, tá? Ele constitui o sistema digestório. Tá? Então, aqui nós temos uma figura, tá? O que faz parte do sistema digestório, que são as glândulas parótidas, as glândulas sublinguais, aí nós temos o esôfago, tá? Que é considerado um cano, né? Aqui, que ele é um dos maiores, né? Que faz com que ele desce, ele faz a junção com a faringe e ele chega até o estômago, levando o alimento até o estômago. Tá? Aqui nós temos o estômago, nós temos o baço, nós temos o fígado, a vesícula biliar, o duodeno, pâncreas, o intestino delgado, o intestino grosso, o apêndice, tá? O apêndice, o que é? É uma porção final do intestino grosso, né? Que ele está ali, faz a saída e retorno de fezes, mas que a função dele é até um pouco meio desconhecida, porque se ele tiver alguma obstrução nessa entrada aqui, ele faz com que esse apêndice acaba inflamando, né? Tem pessoas que chegam até a acabar estourando, né? E aí tem que ser feita uma cirurgia de emergência, assim como muitas vezes não há necessidade de cirurgia de emergência, mas quando ele começa a ter esse problema de dilatação, ele tem que ser feita cirurgia para retirar, né? E aí nós temos então aqui o reto e o ânus, né? A boca, então, referida pela cavidade oral ou bucal, ela é formada pelas bochechas, que formam as paredes laterais da face e são constituídas externamente por uma pele e internamente por uma mucosa, uma parte líquida, né? Pelos palatos duro na parede superior e mole na parte posterior, né? E é pela língua importante para o transporte do alimento, sentido, gosto e fala. Então, a língua tem várias funções, tá? Mas dentre elas nós temos para sentir o gosto, né? A fala e também pelo transporte do alimento. É através da musculatura da língua é que nós jogamos o alimento para trás, que ele chegue até o destino final, né? O palato mole se estende posteriormente na cavidade bucal, como a úvula, que está suspensa na região posterior, superior e posterior da cavidade bucal. Aqui nós temos, então, uma figura, está mostrando onde está a úvula, aqui ela, né? Ela que ajuda, então, também, inclusive, na digestão, fazendo com que esse movimento que a língua faz, empurrando o alimento, ele ajuda nesse movimento. Tá? Os dentes são estruturas cônicas,
duras fixadas nos alvéolos da mandíbula e maxila que são usados na mastigação e na assistência à fala. Na época em que a criança está com 2 anos de idade, provavelmente já estará com um conjunto completo de 20 dentes, tá? 10 embaixo, 10 em cima, né? Mas esses dentes ainda são dentes de leite, aqueles que eles vão ser removíveis, tá? O próprio sistema nosso ele faz com que outro dente fixo desça, empurra esse dente de leite e ele vai acabar sendo extraído ou se extraindo por completo, né? Quando um adulto jovem, ele já está aí com seus 17 a 24 anos, então ele já está com uma média aí de seus 32 dentes, que é a parte final, que seria 16 embaixo e 16 em cima. Então, são 16 pares de dentes, constituindo tá, uma dentição por completa, tá ok? Aqui, então, vocês podem ver, nós temos os dentes de leite, tá? E aqui estão vindo os dentes fixos, tá? Empurrando os dentes de leite, aonde que ele vai se alojar e vai ficar assim, dessa maneira, ele não vai mais sair, né? A não ser que seja extraído por algum motivo, vai ficar fixo, então, ali. O dente de leite, ele acabava dando espaço, né? A língua é o principal órgão tá, do sentido, do gosto, e é importante órgão da fala. Além de auxiliar na mastigação, deglutição dos alimentos, ele localiza-se no assoalho da boca, dentro da curva do corpo da mandíbula. Tá? Mandíbula. Então, aqui nós temos a mandíbula, a parte de trás, bem na curva, nós temos, então, o assoalho da língua. Aqui nós temos a divisão da língua, nós temos a raiz da língua, mas atrás aqui nós temos essa linha que nós temos no meio que chama-se de sulco longitudinal à língua, né? E a ponta nós chamamos de ápice da língua, ponta da língua, e essa língua é cônica, tá? Ela não é redonda, ela é cônica, ok? Aqui, então, nós temos a raiz da língua, corpo e ápice, tá? Ela é dividida, então, a língua em 3 partes. Então, a raiz, o corpo e ápice. Então, começa na ponta, tá? Que é a ponta é cônica, conforme eu falei. A parte do meio é corpo e a final é a raiz da língua, tá? Aí entramos na parte da faringe, que é um tubo que se estende da boca até o esôfago, tá? Apresenta suas partes ou suas paredes muito espessas devido ao volume de músculos que reverte externamente por dentro. O órgão é forrado pela mucosa faríngea, um epitélio liso que facilita a rápida passagem do alimento. O movimento de alimento da boca para o estômago é realizado através da deglutição. A deglutição é facilitada pela saliva e muco e envolve a boca, a faringe e o esôfago. Tá? Então, a faringe pode ainda ser dividida em 3 partes, tá? Que é a nasofaringe, a parte oral é orofaringe e a laríngea, que fica laringofaringe, né? Então, essas são as 3 divisões da faringe. A faringe que leva, além do alimento, e leva o ar para os brônquios, para o nosso pulmão, né? O esôfago, então, é um tubo fibromúsculo mucoso que se estende entre a faringe e vai até o estômago. Ela se localiza posteriormente à traqueia, começando na altura da 7ª vértebra, tá? Então, aqui nós temos as vértebras, olha aqui, ó, vocês podem ver aqui na cervical. Então, nós temos a C1 até a C... aqui nós temos a C7, então, aqui onde que entra, então, aqui fica a divisão onde que entra, então, o nosso sistema digestório, então, começando pelo esôfago, então, ok? Perfura o diafragma pela abertura chamada hiato esofágico e termina na parte superior do estômago. E ele mede uma média de seus 25 centímetros. Então, é um tubo aí com uma média de 25 centímetros e ele começa na faringe e vai parar lá no estômago, tá bom? Qual é a localização? Faringe ao estômago. Próximo aí à 7ª vértebra cervical, tá? Na C7, 7ª vértebra cervical. As contrações são repetidas em ondas que empurram o alimento em direção ao estômago. A passagem do alimento sólido ou semissólido, então ele passa
da boca até o estômago e leva em torno de 4 a 8 segundos, enquanto os alimentos líquidos, ou líquido mesmo, ele leva 1 segundo. Então, vocês veem a rapidez, a quantidade que o nosso sistema trabalha. É através de movimentos peristálticos, é um movimento de músculo, né, que ele vai se fechando e vai empurrando esse alimento, esse líquido. Então, o líquido é rápido. Em torno de 1 segundo está lá no estômago. E aí o semi-líquido, que são mais sólidos, ou sólidos mesmo, eles é de 4 a 8 segundos. Então, vocês veem que é rápido mesmo para chegar até o estômago. Porção cervical, porção que está em contato íntimo com a traqueia. Porção torácica é a porção mais importante, passa por trás dos brônquios esquerdo, mediastino superior, entre a traqueia e a coluna vertebral, né? E a porção abdominal repousa sobre o diafragma e pressiona o fígado, formando nele a impressão esofágica. Tá? Tudo bem? Tudo certinho? É isso mesmo? Então, vamos em frente, né? Então, aqui nós temos, vocês conseguem ver a divisão, onde que ele sai, que o esôfago acaba se fundindo, saindo, então, da traqueia e entrando no esôfago, né? O estômago está situado no abdômen, logo abaixo do diafragma. Tá? O diafragma é aquela porção, ele tem, entre o diafragma e o estômago, nós temos uma porção, tecido, que faz com que, é um tecido muscular, onde que ele controla a nossa respiração e divide os órgãos do pulmão. Tá? Então, quando nós inspiramos, nosso pulmão se enche, ele desce. Em seguida, ele pressiona novamente para fazer com que o nosso pulmão se esvazie, eliminando o nosso ar que nós temos no pulmão. Né? Então, esse é o diafragma. E ali ele faz a divisão, e ali é onde que fica o estômago. Dali para baixo nós estamos o fígado, tem a vesícula e assim por diante. Anteriormente ao pâncreas, superiormente ao duodeno e à esquerda do fígado. É parcialmente coberto pelas costelas. O estômago está localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen. É o segmento mais dilatado do tubo digestório, em virtude dos alimentos permanecerem nele por algum tempo. Então, ele que faz o sistema de reservatório, ele fica fazendo um saco, tá? Ele se enche e faz como um sistema reservatório para dali ser feito a emulsificação, se a quebra de amido, se quebra de nutrientes, né? E começa, então, ao restante do organismo segurar o que nós precisamos de nutrientes e o que não precisar está indo. Mas, então, é o estômago que faz esse reservatório. Tá? O estômago é dividido em 4 partes, ou 4 regiões, que é a cárdia, o fundo, o corpo e o piloro. Tá? Então, isso é importante, vocês tá sempre revisando. Então, nosso estômago é formado por 4 partes, tá? 4 regiões. Pode falar-se também a mesma coisa. Então, que começa pela cárdia, o fundo, o corpo e o piloro. Digestão do alimento, secreção do suco gástrico, que inclui enzimas digestórios e ácido hidroclorídrico, com substâncias mais importantes. Secreção do hormônio gástrico e fator intrínseco. Regulação do padrão na qual o alimento é parcialmente digerido e entregue ao intestino delgado. Absorção de pequenas quantidades de água e substâncias dissolvidas. Tá? Então, aqui nós temos o desenho, um sistema, anatomia humana, né? Uma parede aqui aberta, né? Onde nós conseguimos ter aqui essa parte aqui é fígado, né? Aqui está a vesícula biliar, e aqui nós temos o estômago, então, a localização do estômago. Aqui é o piloro é o quê? É um diafragma, é um músculo que faz com que ele abre e fecha, controlando a quantidade de alimento que sai do estômago, tá? Para descer para o intestino. Né? E aqui em cima nós temos outro diafragma aqui, que é de entrada. Né? Aqui nós chamamos de corpo do estômago, tá ok? Aqui no antropolínico, tá? Aqui nós temos o estômago e assim por diante. Tá? Aqui nós temos as partes, então, tudo certinho também. Isso aqui é uma sonda, tá? Dentro do estômago, foi feito, passado através de um processo cirúrgico, né? Colocado uma sonda, que é um balonete
né, para que ele não saia, se tracionado, ele não sai de dentro do estômago, a não ser no momento em que nós esvaziarmos esse balonete e retirar, que é o médico que faz esse procedimento. Nós trabalhamos e agimos nele através dos curativos, né? Esse processo aqui é um processo médico, é ele quem faz isso. Aqui nós temos uma outra figura aqui que mostra a passagem de sonda nasogástrica, é aquela sonda que é introduzido através do estômago e vai até o estômago, então. Então, assim, quando é que se usa uma sonda nasogástrica? Ou quando um paciente ingere algo que nós queremos tirar novamente, por exemplo, excesso de medicamento, veneno, e assim por diante. Ou então, no caso de alguma cirurgia, onde que o próprio suco gástrico não pode ficar depositado nesse local, então ele tem que ficar drenando sempre. Então, eu passado essa sonda nasogástrica e vindo até aqui. Se precisar também, pode ser passada uma sonda pelo mesmo sistema. Essa sonda também é o mesmo tipo de sonda, o mesmo tamanho de sonda, mas que ele vai chegar até o intestino delgado. Tá? Aqui vocês podem ver a figura dele aqui também. Né? O intestino delgado, então, é o órgão indispensável. Os principais eventos da digestão e absorção ocorrem no intestino delgado. Portanto, sua estrutura é especialmente adaptada para essa função. A superfície interna ou mucosa dessa região apresenta, além de inúmeros dobramentos musculares, milhões de pequenas dobras, chamadas de vilosidades. São aquelas dobrinhas onde faz com que absorve mais quantidade de nutrientes. As vilosidades aumentam a superfície de absorção intestinal. O intestino delgado, retirado, é cerca de 7 metros de comprimento, podendo variar entre 5 a 8 metros, depende do paciente, depende da idade, se é adulto, se não é, e assim por diante. Tem várias colocações que podem ser vistas. Consiste em duodeno, jejuno, ilho, e estende-se do piloro até a porção iliocecal, onde o ilho se une ao seco, tá? A primeira parte do intestino grosso. Então, toda essa parte ali é chamada de intestino delgado. Então, o intestino delgado, tá? Ele tem uma cerca aí de 5 a 8 metros, e ele começa no duodeno, daí ele vai pelo jejuno, o ilho, e vai até o piloro, tá? E a junção iliocecal, onde o ilho se une ao seco. Tá? Então, aqui nós temos o duodeno, tá? Ele é forma de C, e é o duodeno que o suco pancreático neutraliza a acidez do quimo. Então, quando é feito, recebe uma quantidade de alimento, ele passa pelo estômago, chega no duodeno, e ali no duodeno é que ele faz a quebra dessa digestão através do suco gástrico, que neutraliza o quimo e faz a digestão de proteínas e carboidratos e de gorduras. E a secreção biliar emulsifica a gordura, é aquela que faz o controle da quantidade de gordura que ingerimos. Se ele conseguir retirar todo, tudo bem, senão ele vai ter que deixar em uma parte para a corrente sanguínea. E ele age atacando o quimo. Possui as glândulas de Bruckner, ou Brunner, que secretam muco às paredes do intestino delgado, e seu comprimento é aproximadamente de 25 centímetros. Então, se o duodeno, ele é super pequeno, tá? Ele só mede 25 centímetros e, além de tudo, ele é ele que faz a absorção de boa parte do nosso alimento, das energias do nosso alimento. Aqui está ele, né? Essa aqui é a partezinha, então, que faz o duodeno. O jejuno começa a absorção dos nutrientes e faz continuação do duodeno, recebe esse nome porque sempre que é aberto se apresenta vazio. Tá? Então, por quê? Assim que esse alimento chega nele, ele desliza, retira o que ele precisa de nutriente e já libera em seguida. O ilho é o último segmento do intestino delgado que faz continuação ao jejuno. Recebe esse nome por relação com o osso ilíaco. Tá? Vocês viram também na anatomia, na parte do sistema do nosso sistema esquelético, né, onde fica localizado o ilíaco, né? Então ele recebe esse nome em relação a esse osso. Né? E é mais estreito e as suas túnicas são mais finas e menos vascularizadas que o jejuno.
Juntos, o jejum e o ilho medem em torno de 6 a 7 metros de comprimento. A maior parte do jejum situa-se no quadrante superior esquerdo, enquanto a maior parte do ilho situa-se no quadrante inferior direito. O intestino grosso, então, ele divide em 4 partes: o seco, tá? Cólon, apêndice e reto. Então, o intestino grosso ele se divide em cólon, apêndice e reto, tá? E o seco. A primeira porção dele é o seco. Tá? Então, ele vai cólon, apêndice e reto. Essa é a divisão do intestino grosso. E aí, a parte final é o local de absorção da água, tanto a ingerida quanto das secreções digestivas. Então, aqui que entra a importância da água no nosso organismo. Tá? Porque se ele não tem de onde tirar, ele vai tirar do nosso organismo, vai faltar para o nosso organismo, porque ele tem que formar a diluição do bolo fecal para estar saindo em seguida. As glândulas da mucosa do intestino grosso secretam um muco que lubrifica as fezes, facilitando seu trânsito e eliminação ao ânus. Né? Então, por isso que nós falamos a quantidade de líquido que é importante nosso organismo estar ingerindo no dia a dia, essa é uma das partes. Nosso intestino grosso ele requer. Se nós não estiver tomando a quantidade de líquido o suficiente, nós vamos acabar tendo um problema de digestão, né? Ou então de eliminação dessa parte final desse bolo fecal. Fortíssimas ondas peristálticas. Ondas peristálticas é o nosso organismo, ele funciona da seguinte parte: ela vai se pressionando de cima para baixo. Tá? Essas são as ondas peristálticas musculares que denominam o nosso organismo, nosso intestino, denominadas ondas de massa. Ocorre eventualmente e são capazes de propelir o bolo fecal, que se solidifica cada vez mais. Em relação às porções finais do tubo digestório, os cólons, sigmoide e reto. Mede cerca de 6,5 a 7 centímetros, né, de diâmetro e 1,5 metro de comprimento. Ele se estende do ilho até o ânus e está fixo à parede posterior do abdômen pelo mesocolo. Mesocolo, então, é um sistema muscular que prende ele na parede posterior, então, do nosso organismo. O intestino grosso absorve a água com tanta rapidez que, em cerca de 14 horas, tá, o material alimentar torna-se consistência típica de bolo fecal. Tá? Então, em torno de 14 horas, ele retém a quantidade de líquido que ele precisa para poder ele eliminar e formar esse bolo e depois, posteriormente, eliminar. O apêndice, então, já mostrei ele para vocês, ele fica no intestino grosso, né? E é uma pequena extensão tubular terminada no fundo com fundo cego, tá? Então ele vai e volta e tem essa vascularização, né? E aonde que as fezes vai e volta é ali que ele faz o apêndice, que às vezes temos que fazer apendicectomia, o corte, retirar ele, tá? Um processo cirúrgico não tão fácil de se fazer. Aí passamos então para o seco. Tá? O seco é a porção inicial do intestino grosso, segmento de maior calibre, que se comunica com o ilho. Para impedir o refluxo do material proveniente do intestino delgado, existe uma válvula localização de junção ao ilho e o seco, tá? A válvula iliocecal. E o cólon é a região intermediária, um segmento que se prolonga do seco até o ânus. Sigmoide é a porção pélvica e a seção do intestino grosso que liga a porção transversal do mesmo reto, recebe o nome sigmoide por sua aparência que lembra a letra S do alfabeto grego, que se chama de sigma. Tá? Então, através do alfabeto grego, é que dado esse nome da parte do intestino, dessa porção sigmoide. E o nome de porção pélvica refere-se à região em que se encontra. É caracterizado por ser parte do intestino na qual os movimentos peristálticos fazem a maior pressão no bolo alimentar, a fim de solidificá-lo e fazer o formato então de fezes. É ali que ele faz a maior quantidade de movimentos peristálticos, tá? E que faz
com que esse movimento empurre esse bolo fecal, esse restante de resíduos que não se utiliza mais para o organismo, fazendo o bolo fecal. Né? O reto é a parte final do tubo digestório, termina-se no canal anal. Ele possui geralmente 3 pregas no seu interior e é uma região bem vascularizada. Pode ser avaliado através de um toque retal, retossigmoidoscopia. Até eu estou com dificuldade de ler isso aqui, tá? Então, assim, ó, o que acontece? É aqui nessa parte, no que o médico vê que temos varizes, né? Onde que essas varizes, elas dão o formato, né? E elas fazem as dilatações e aonde que tem as hemorroidas, né? Então, através ou desse exame ou através de um toque retal, o médico consegue diagnosticar. Tá? O ânus, então, controla a saída das fezes, localizada, então, a localização da parte final do intestino grosso e também do nosso aparelho digestório. Né? O peritônio, então, é a parte mais externa, ela também faz parte do sistema digestório, e ela, a parte mais externa é uma membrana serosa, que ela cobre, então, toda a parede, tá? Todas as nossas vísceras, tá? Ela cobre toda a parte do intestino, olha que vocês podem ver aqui, tá? Às vezes pode vir falar que um paciente está com peritonite, tá? Infecção no peritônio, tá? Então, ele pode ser tratado, não tem como estar fazendo as cirurgias e tal, somente com medicamentos se faz esse tipo de tratamento. Tá ok? Então, eu falei um pouco rápido porque nós temos que... Era só uma revisão, né? E outro que não pode ser muito tempo porque essas vídeos elas acabam trancando, porque eu não consigo estar passando para vocês. Mas vocês já entenderam, até porque vocês têm esse material com vocês também, já falei em sala de aula, né? E vamos retornar, então, assim que retornar às aulas presenciais, nós fizemos mais uma revisãozinha rápida aí, tá ok? Então, tudo de bom para vocês, bom fim de semana, se encontramos na próxima aí, e Deus abençoe a todos.